Olá, queridos amados irmãos, graça e paz a cada um de vocês, sejam todos muito bem-vindos e que alegria poder nos encontrarmos mais uma vez aqui através do nosso canal do YouTube para juntos meditar a Palavra de Deus. Sejam todos muito bem-vindos, você que já faz parte dessa nossa família, que é inscrito no nosso canal, meu muito obrigado. Deixem o seu like em nosso vídeo, curta, compartilhe, e você que ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, se inscreva-se aqui também. E vamos fazer com que esse canal possa crescer cada vez mais evangelizando, levando, anunciando a Palavra de Deus. Hoje, nessa segunda-feira, nesse dia 1º de abril, nós então estamos vivenciando a quarta semana da Quaresma. E a liturgia de hoje propõe para a nossa reflexão o Evangelho de São João, capítulo 4, versículos de 43 a 54, que vai nos narrar o seguinte: Naquele tempo, passados 2 dias, Jesus foi para a Galiléia. Jesus mesmo tinha declarado, de fato, que um profeta não é reconhecido em sua própria terra. Quando então chegou a Galiléia, os galileus receberam bem, porque tinham visto tudo o que fizeram em Jerusalém, por ocasião da festa. Pois também eles tinham ido à festa. Jesus voltou a Caná da Galiléia, onde tinha mudado a água em vinho. Havia um funcionário do rei, cujo filho se encontrava doente em Cafarnaum. Quando ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galiléia, ele foi ao encontro dele e pediu-lhe que descesse até Cafarnaum para curar o seu filho que estava doente. Jesus lhe disse: Se não virdes sinais e prodígios, nunca acreditareis. O funcionário do rei disse: Senhor, desce antes que meu filho morra. Ele respondeu: Pode ir, teu filho vive. O homem acreditou na palavra de Jesus e partiu. Enquanto descia para Cafarnaum, os empregados foram-lhe ao encontro para dizer que seu filho vivia. O funcionário do rei perguntou a que horas o menino tinha melhorado. Eles responderam: Ontem, à 1 da tarde, a febre passou. O pai verificou que era exatamente nessa hora que Jesus lhe tinha dito: Teu filho vive. Ele então passou a crer juntamente com toda a sua família. Também este segundo sinal, Jesus o fez depois de voltar da Judéia para a Galiléia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, vivenciamos então essa segunda-feira, dentro da quarta semana da Quaresma. Estamos nos aproximando da festa da Páscoa. E temos ainda a oportunidade de poder, então, deixar-nos moldar pela Palavra de Deus, que quer nos ajudar a crescer nessa confiança, nessa credibilidade a qual a Palavra de Deus tem para conosco, mas que nem sempre nós confiamos, nem sempre acreditamos. Nesse Evangelho que nós acabamos de ouvir, nós temos um exemplo de uma pessoa que nem era do grupo dos judeus, era um pagão, que ouvira dizer de Jesus e foi ao encontro dele, sabendo que ele estava próximo da região. Ele vai ao seu encontro para poder interceder por o filho do rei que estava doente. E é interessante o diálogo de Jesus com esse homem. Aparentemente, Jesus fez pouco caso desse homem, mas não é bem assim. Se nós percebemos, Jesus então chama a atenção, provoca para que esse homem possa de fato aderir à fé. E é justamente nessa fé que ele pode então receber a graça da cura, a qual então ele foi buscar para o filho do rei. E assim, ele acreditou na palavra. Ele queria que Jesus fosse com ele. E é interessante porque quantas vezes nós também queremos que Deus venha até nós? Numa situação de enfermidade, numa situação de desemprego, numa situação de conflito na família, drogas, álcool e tantas outras situações de desemprego, queremos que Deus venha até nós. E muitas vezes não é necessário, porque apenas a palavra de Deus, ela nos basta. Mas para isso é preciso que nós cresçamos nessa confiança, nessa fé inabalável na palavra de Deus. Porque a palavra é o próprio Deus.
E é essa experiência, então, que aquele pagão faz. Ele retorna, acreditou e está indo para casa, quando, então, alguns funcionários vêm até ele avisando que o filho está vivo. E para constatar, então, ele pergunta que horas isso aconteceu. E ele pode, então, ali ver que foi bem no horário que Jesus disse: teu filho vive. Então, meus queridos amados irmãos, esse é um exemplo para que nós possamos, então, seguir de confiança inabalável na palavra de Deus. Mas muitas vezes, e principalmente movidos pela a lógica do mundo de hoje, onde as pessoas têm que tocar, têm que ver para crer, nós precisamos fazer a diferença. Nós precisamos crer para depois ver e testemunhar. É essa a fé a qual então o Senhor espera de cada um de nós, para que nós possamos crescer nessa caminhada quaresmal e para que possamos alcançar essa vida de ressuscitados, celebrando na Páscoa do Senhor essa vitória sobre o pecado, que muitas vezes predomina a nossa vida, invade o nosso ser, endurece o nosso coração, nos impede de poder crer em Deus. A primeira leitura de hoje, nós temos então o profeta Isaías, que narra para nós também uma situação a qual então o povo pode experienciar uma vida nova, a qual o Senhor quer realizar na vida do povo de Israel. Um povo que murmurou, um povo que então praticou adultério, adorou outros deuses, abandonou-se e afastou dos caminhos das leis do Senhor. Mas Deus que é amor, Deus que é misericórdia, Ele então oferece a esse povo uma vida nova. E vai dizer aí: assim fala o Senhor, eis que eu criarei novos céus e uma nova terra, coisas passadas serão esquecidas, não voltarão à memória. Olha só que bonita essa leitura. Deus ofertando um novo céu e uma nova terra. E esse novo céu, essa nova terra, meu querido amado irmão, é possível sim, na medida em que nós então nos empenhemos em fazer então com que aconteça um novo homem ou uma nova mulher, novas atitudes. Somente assim novos céus irão acontecer. Porque muitas vezes podemos cair na tentação de interpretar de maneira errada, achar que Deus vai então lançar lá de cima um novo céu e uma nova terra. Não, esse novo céu pode ser presente aqui, pode estar presente no meio de nós, na medida em que nós então nos convertamos aos ensinamentos, à palavra de Deus, na medida em que nós crescermos nessa fé, nessa confiança inabalável na palavra de Deus. Para que assim possamos, como o salmista, exaltar esse Deus que opera maravilhas, que nos livra, que nos liberta de todos os temores. Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes. E aqueles que creem, Deus realiza maravilhas. Aqueles que confiam na sua palavra podem também, ao exemplo desse homem pagão hoje no Evangelho, testemunhar a vida nova a qual o Senhor veio ofertar a toda a humanidade. Independente de cor, raça, Deus não faz acepção de pessoas. Ele ama a cada um de nós. Portanto, queridos amados irmãos, que nós possamos então crescer à estatura da palavra. Crescer também na fé, para que assim, com a fé inabalável, possamos então construir esse novo céu, essa nova terra, exaltando esse Deus que nos livra, nos liberta de todos os temores, de todos os males. É assim que nós queremos viver. É assim que nós poderemos então acolher essa vida nova, essa ressurreição de Cristo já no hoje da nossa história. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Deixo aqui meu abraço fraterno. Até o próximo vídeo, se assim nos permitir. Espero e conto com a sua presença.